Senhor, nós abençoamos a vida, Senhor, da tua filha. Ó Deus, ela está aqui no nosso meio. E nós temos a certeza que quando nós recebemos, ó Deus, uma mulher na posição de profeta, nós receberemos, ó Deus, esta unção. Porque a unção que nós respeitamos, essa, meu Deus, nós vamos atrair na nossa vida. Então, meu Deus, que seja sobre a casa dela, sobre a vida dela, que o Senhor a cubra com teu sangue. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus, e diga graças a Deus, amém? Fica de pé aí que ela vai mandar você ler a Bíblia aí, tá bom? Obrigada, pastor, obrigada por tudo. Amém, boa noite, povo santo, paz seja convosco, amém? É um grande prazer, uma grande alegria estar aqui com o pastor tão abençoado. Obrigada, viu, pastor, pelo convite. Quero agradecer também ao pastor Jorge Linhares, que está sempre concedendo espaço para todos, para que possam realmente participar do ministério e ter a honra de comer da mesa do pão juntamente com os irmãos. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia. Hoje nós estamos no terceiro elo, não é isso, pastor Luiz? Terceiro elo, nós estamos aqui no terceiro elo com o tema família. E eu gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia num trecho muito conhecido da palavra de Deus. Josué, capítulo 24. Amém? Josué, capítulo 24. Eu gostaria de tratar nesta noite sobre o Espírito Santo, tratará conosco nesta noite sobre o tema Deus da eternidade ou deuses de antigamente? Quem é que você vai escolher? Você escolhe aqui o Deus da eternidade ou você vai escolher os deuses de antigamente? Assim diz a palavra de Deus. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, guarde essa palavra, e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel, antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei a Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú a possessão das montanhas de Seir. Porém, Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito com o que fiz no meio dele. E depois vos tirei de lá. Tirando eu os vossos pais do Egito, viestes ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais, com carros e com cavaleiros, até ao mar vermelho. E clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre estes, e o mar os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então, habitaste no deserto por muito tempo. Daí vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros, porém os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zipó, e contra Israel mandou chamar Balaão, filho de Beó, para que vos amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de vos abençoar, e assim vos livrei da sua mão. Passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros, e também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, heveus, jebuseus, porém os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como 2 reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois,
Temei ao Senhor e servi-o com o quê? Com integridade, ou seja, por inteiro. Não é esse negócio de dizer, Jesus, entra na minha casa, mas eu tranco a porta do quarto para te não entrar. Por inteiro, Senhor de toda a nossa vida, sirvam ao Senhor com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses estranhos aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates. E no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Podem se assentar. Ainda no versículo 23, Josué disse, agora pois, deitai fora, ou seja, deixem do lado de fora, os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor. Às vezes, depois que nós alcançamos determinadas bênçãos do Senhor, tudo parece ser tão tranquilo, tudo parece estar tão calmo, parece que a vida não faz mais exigências, parece que a vida espiritual não tem mais o que você pagar, um preço maior a se pagar. E muitas vezes, quando nós chegamos nesse ponto de estagnação, a própria bênção de Deus faz com que nós ficamos confundidos. A gente fica, às vezes, quantas pessoas eu já ouvi dizer, não, fulano está tudo certo com ele, Deus está abençoando, tem saúde, tem carro novo, tem tudo. Deus está abençoando, então está tudo tranquilo. E outra coisa, é um homem que vai na igreja, uma mulher que vai na igreja 2, 3 vezes na semana. É uma pessoa que está envolvida em todas as campanhas. Então está tudo tranquilo, está tudo certo. Tá? E tudo que ele está fazendo é certo, porque afinal de contas ele está fazendo a campanha. Ele está fazendo a campanha do Desatando Nós. Então está tudo tranquilo, ele está fazendo tudo direitinho. Com esse cara aí vai dar tudo certo. Vai. Está tudo certinho? Está tudo tranquilo? Aquilo que você está pagando preço aqui, ouvindo cada palavra, está de fato sendo levado lá para dentro de sua casa e vivido lá dentro? A palavra de Deus nos diz que quando Josué chamou o povo, para que o povo se reunisse com ele nessa época aqui que nós lemos, no capítulo 24 do livro que leva o seu nome, a Bíblia nos fala que Josué, nessa época, nesse período da sua vida, ele estava quase atravessando o Cabo da Boa Esperança. Ele estava quase comendo capim pela raiz, ele estava quase sendo chamado por Deus para a glória. E de repente, quando ele foi sentindo que Deus ia chamar ele para a glória, ele reuniu os principais, diz a palavra de Deus, da nação. Reunindo os principais da nação, ele resolveu fazer um encontro com eles num local estratégico em Israel, chamado Siquém. Siquém é como se fosse a nossa Brasília, era um ponto central naquela época. Ficava bem mais ou menos no centro, geograficamente falando, mais ou menos no centro de Israel. Na parte norte, na direção norte de Jerusalém. A palavra então nos diz que ali, naquele local estratégico, Josué resolveu fazer essa reunião e ele fez todo esse discurso, trazendo à memória do povo as coisas que Deus havia feito na vida deles. Falando de cada milagre, de cada acontecimento extraordinário que a mão de Deus proveu sobre a vida daquele povo. E de repente, a palavra de Deus nos fala que foi nesse lugar estratégico, tanto geograficamente quanto espiritualmente, que Josué resolveu fazer essa reunião. Por que um lugar estratégico, além de ser geograficamente, espiritualmente também? Porque foi ali que Deus fez a primeira e principal revelação, depois que Abraão saiu da sua terra e da sua parentela. A palavra de Deus diz, e a gente vai precisar voltar um pouquinho no tempo, a Bíblia diz que Abraão foi chamado por Deus, como você já sabe. Ele era filho de Tera. Tera perdeu um filho, desgostoso com a terra de Ur dos Caldeus. Diz o capítulo 11, os versículos finais do capítulo 11 de Gênesis, que ele sai e ele leva consigo os seus filhos que restaram, leva consigo os seus netos e vai em direção a alguma terra. Ele diz, eu vou sair dessa terra e vou em direção. Ele tem um alvo, ele tem um objetivo, ele quer chegar à terra de Canaã, mas de repente a palavra de Deus nos diz que ele estagna, ele estaciona numa cidade homônima, ou seja, que tem o mesmo
mesmo nome do seu filho que morreu, Arã. Ele estaciona naquela cidade e ali ele vai terminar os seus dias. Quando Tera é falecido, a palavra de Deus diz que Deus chama Abraão e diz: Abraão, sai daí, rapaz, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Ali eu farei de ti uma grande nação e tu serás uma bênção. Vão ser benditos aqueles que te abençoarem e malditos aqueles que te amaldiçoarem. A Bíblia diz que Abraão saiu obedecendo mais ou menos ao Senhor. Eu creio que aqui o brasileiro pode se identificar com Abraão. Tem um pezinho da aliança abraâmica, pelo menos aqui. Porque quando Abraão sai, ele sai levando os penduricalhos, do jeitinho que brasileiro faz. Meu filho vai casar, eu vou fazer um puxadinho para ele aqui em cima, para ele não ficar muito longe de mim. Não é assim que brasileiro faz? Oh, meu filho, eu não quero para ele ir para longe. Ah, não, vai ficar aqui perto da mamãe. Ah, não, eu comprei esse terreno grande para morar a família toda. Aí vai periquito, papagaio, nora, sogra, todo mundo na mesma casa. E daqui a pouco a confusão começa. Abraão fez isso. Deus diz: sai da tua terra e da tua parentela. Ele primeiro só cumpriu uma ordem. Saiu da terra. Mas foi levando os penduricalhos. O sobrinho, Ló, vem, meu filho. Não tem filho mesmo? Sara é estéril. Ele chega lá e ele começa a percorrer a terra de Canaã. Quando ele começa a percorrer a terra de Canaã, diz a palavra de Deus que ele chega nessa cidade, em Siquém. Diz a Bíblia em Gênesis, no capítulo 12, versículo 7, que em Siquém, Deus diz para ele: Abraão, eu tenho essa terra para te dar. Lugar estratégico. Foi ali que Deus fez a confirmação de que aquela terra seria dos descendentes dele. O que foi que Abraão fez? Ele logo tratou de erguer um altar, marcar território, fazer algo com que o nome do Senhor estivesse fincado ali naquele lugar. E no carvalho de Moré, carvalho de Manre, a palavra de Deus diz que, talvez até se assemelhando ao estilo de adoração que as nações pagãs faziam, Abraão também empreende um estilo semelhante. Mas o conteúdo da adoração de Abraão era diferente. As nações pagãs adoravam deuses estranhos. Abraão, tendo sido chamado por Deus, porém, ele vai adorar unicamente ao Senhor. E ele ergue um altar ao Senhor em Siquém. E ali ele começa a percorrer a terra. Os tempos passam, a terra vem uma fome sobre aquela terra. Ele chega até o Negueb. No Negueb, extremo sul de Israel, ele marca território também. Só que ele desce para o Egito. Do Egito ele volta de novo. E quando ele volta depois para a terra de Canaã, a palavra de Deus diz que os pastores de Ló começam a brigar com os pastores de Abraão. Abraão, servo de Deus como era, ele vira para o sobrinho e diz: olha, nós somos parentes chegados. Não vai valer a pena a gente ficar brigando por causa da briga dos outros. Faz o seguinte, estende os teus olhos e escolhe para onde tu vai. Se tu fores para a direita, eu vou para a esquerda ou vice-versa. A Bíblia diz que Ló, interesseiro como era, ele escolhe a terra dele. Ele olha para as campinas do Jordão. Beleza de terra. Sodoma e Gomorra. Ele não tinha bola de cristal. É para lá que eu vou. A gente já sabe do filme no final. Ele não sabia. É para lá que eu vou, eu ando pela vista. Abraão, que andava com os olhos na promessa de Deus, ele fica com aquilo que parecia resto. Mas quando nós ficamos com o que parece resto aos olhos dos homens, mas é de Deus para a nossa vida, é uma bênção infinitamente superior do que qualquer bênção secular com as quais as pessoas podem se iludir. A Bíblia diz que Abraão ficou lá. E quando Abraão ficou lá, mais uma vez, Deus reiterou a promessa. Ele disse: é aqui, Abraão. Lá em Siquém, Deus reitera a promessa. Lugar estratégico espiritualmente, bem no centro da nação. Ali, bem naquele lugar, Abraão, de novo, ele ergue um altar ao Senhor. E mais uma vez ele vai erguendo altar em altar. E ele vai marcando a terra inteira. Ele atravessa de leste a oeste, de norte a sul. E ele vai marcando a terra inteira até ele se estabelecer em Betel. A palavra de Deus diz que ali ele vive. E ali ele vai gerar a sua família, como você já conhece mais ou menos a história. Ele gera Ismael, depois ele gera Isaac. Depois Isaac se casa com Rebeca. E Rebeca se descobre estéril. A palavra de Deus diz que Isaac vai orar 20 anos por ela, porque ele casa com ela quando ele tem 40. Só vai ter filho aos 60. Então ele vai orar como um bom homem de Deus 20 anos pela sua esposa. Ele ora, ela concebe. E no ventre dela ela começa a sentir um remeleixo espiritual. Ela começa a sentir alguma coisa diferente. E ela se põe a perguntar ao Senhor: Senhor, se é assim, o que é que eu estou sentindo?
Que história é essa aqui no meu ventre? E Deus, ali naquele momento, faz a primeira ultrassonografia da história da humanidade. Ele revela o sexo dos 2 meninos, e ele ainda revela que tem 2 meninos no ventre dela. A primeira ultrassonografia da história da humanidade. A palavra de Deus, então, diz que Deus fala para Rebeca: tem 2 nações no teu ventre, Rebeca. Uma será mais forte que a outra, mas a maior vai servir a menor. A palavra de Deus diz, então, que assim nasce uma divisão na família. Porque Deus abençoa, mas o homem às vezes perverte o sentido da bênção. Rebeca se apega a Jacó, que nasce agarrado no calcanhar do seu irmão. E Isaac se apega a Esaú, valente caçador, diz a palavra de Deus. Os meninos crescem diferentes. Esaú se transforma num valente caçador. Jacó, por sua vez, é um homem pacato. A nossa compreensão de pacato, culturalmente falando, é aquele homem Zé Bocó, não é verdade? Aquele camarada que... Não, pacato aqui na palavra de Deus quer dizer um homem completo, refinado. Ou, no meu bom maranhense, pau para toda obra. É o cara que sabe se virar lá fora para caçar, e é o cara que sabe organizar a casa como ninguém, como um verdadeiro líder de família. É um cara completo, é um cara refinado, é um cara que se veste bem, é um cara que se apresenta bem, e é um cara que quando ele precisa demonstrar força lá fora, ele demonstra. Assim os caras crescem. E de repente a palavra de Deus nos diz que quando eles crescem, como eu disse aqui anteriormente, Isaac mais apegado a Esaú, porque ele era caçador e ele cozinhava as coisas que o pai dele gostava. No dia em que ele estava sentindo que Deus também o chamaria, que ele estava para morrer, ele diz: meu filho, Esaú, vai lá no campo, caça alguma coisa, traz aqui, faz um cozido para mim, que eu vou comer e te abençoar. Rebeca, pensando que Deus precisa de ajudinha, sem conhecer aquele versículo da palavra de Deus, lá no Salmo 46, versículo 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sem conhecer esse versículo, ela pensa que ela precisa dar uma ajudinha para Deus. Ela chama Jacó por outro lado, escondido, e diz: meu filho, vamos tapear teu pai. Porque teu irmão, aqui a gente começa já a perceber a distinção, o abismo que existia entre pai, mãe e irmãos. Porque ela, na hora de falar com Jacó, ela diz: meu filho. Na hora de falar de Esaú, que também é seu filho, ela diz: teu irmão. A mesma coisa faz Esaú. A mesma coisa, faz Isaac, porque quando Esaú descobre que foi enganado, ele chega e ele fica irritado e ele diz: ô papai, o senhor abençoou Jacó no meu lugar, não tem uma bênção para mim, me dá uma bênção. O que Isaac fala? Meu filho, veio teu irmão. Ele não fala: olha, veio o meu outro filho. A gente vê como a família está caída e dividida. Jacó, então, que por conta de uma questão provavelmente cultural, como dizem alguns estudiosos, foi adquirindo o significado do nome de enganador. Ele sai fugido da presença do irmão, porque o irmão lhe jurou de morte. Ele deixa uma dívida tremenda para trás. Ele não consegue se despedir direito dos pais. Ele vai embora e vai parar na casa de Labão. Labão, aquele cara que o nome faz muito bem jus ao trocadilho de ladrão. Esse cara, ele vai parar na casa dele, que era tio dele. Labão é aquele cara que quando Rebeca ia se casar com Isaac, Abraão tinha mandado o seu servo, Eliezer, para procurar uma esposa na terra onde Rebeca morava. E de repente, quando Labão viu as mãos do servo de Abraão cheias de ouro, ele disse: ô, meu querido, entra aqui. Rapaz, esse cara com quem Rebeca vai se casar é cheio da nota. Esse é Labão. A palavra então nos diz que quando Jacó consegue fugir, chegar lá onde Labão mora, ele demonstra força, ele consegue remover uma pedra pesadíssima. Por isso que nós podemos entender também que Jacó não era um homem qualquer, não era um homem fracote, não era um homem só meninozinho, criado só no leitinho dentro de casa. Era um negócio mesmo que ele conseguia dar conta do recado em casa e na rua. Ele é homem mesmo. Ele tira a pedra sozinho para abeberar o rebanho de Rebeca que está de Raquel que está chegando. Raquel chega, ele se encanta por Raquel. Ele: nossa, que mulher gata. Essa daí eu quero casar. E ele começa a falar com ela, ela diz: eu sou filha de Labão. Ele começa a chorar e dizer: meu Deus, Deus favoreceu a minha vida. Ele já tinha recebido visões de Deus, ele já tinha passado por Betel a essa altura do campeonato, ele já tinha feito aliança com o Senhor e já tinha se comprometido com Deus, dizendo: se Deus abençoar o meu caminho,
Se o Senhor meu Deus fizer com que nunca falte roupa para eu vestir e comida para eu comer, o Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaac, vai ser o Senhor meu Deus. Ele está dizendo aqui claramente, eu não vou mais servir a Deus por tabela, eu vou ter um relacionamento direto com Deus a partir de hoje. É isso que ele está dizendo. A palavra de Deus então diz que assim ele sai e encontra Raquel. Quando ele se encontra com Raquel, aqui Jacó vai começar a viver um tempo da vida dele em que ele vai colher o que plantou. Porque, meus irmãos, ninguém escapa disso. Já ouviu falar daquela história? Plantou vento, colhe tempestade. Ninguém escapa disso. A vida cobra o seu preço. Ele vai começar a colher tudo aquilo que ele plantou. Ele vai parar na casa de Labão e Labão começa a enrolá-lo. A primeira coisa, como você já sabe, que ele perde a esposa que ele realmente queria. Ao invés de se casar com Raquel, ele se casa primeiro com Lia. E aí depois ele ainda tem que trabalhar mais 7 anos. Ele promete trabalhar 7 anos por Raquel. Labão o engana. Ele trabalha 7 anos, mas por Lia. E depois ele ainda tem que trabalhar mais 7 anos se ele quiser levar Raquel. Como o amor dele por Raquel era muito grande, ele aceita trabalhar mais 7 anos. E por 14 anos, ele dedica o seu amor a Raquel, embora ele tenha sido obrigado a casar com Lia. Por 14 anos ele dedica o seu amor a Raquel, sem receber nenhum tostão furado. E trabalhando feito um condenado. Trabalha e não ajunta nada para si. Sabe aquela história de vender o almoço para pagar o jantar? Como muitos de nós já vivemos, ou alguns estão vivendo ainda. Sabe aquela história de vida difícil? Sabe aquela história de não sobrar? Era essa fase que Jacó estava vivendo. E de repente os 14 anos se passam. E graças a Deus eles se passaram. Graças a Deus a palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas. Inclusive há o tempo de passar a tempestade e começar a colher a bonança. Há esse tempo. Os 14 anos se passam. Diz a palavra de Deus que depois que Jacó está cheio de filhos, Raquel, que se viu estéril também, porque o filho da promessa sempre custa mais caro. Pastor, é assim, Sara estéril, Rebeca estéril, Raquel estéril. Todas as mulheres amadas da vida dos camaradas eram estéreis. O filho da promessa sempre custa mais caro. Sempre custa mais oração. Sempre custa mais envolvimento espiritual. Sempre custa mais jejum. Sempre custa mais lágrimas. Sempre custa mais compromisso em campanha. É assim. A palavra de Deus então nos diz que Raquel engravida. Ela tem José. José é o sinal de Deus para a vida de Jacó, que está na hora dele levantar acampamento. Por volta de 20 anos, passados 20 anos, desde que ele saiu da casa da mãe, agora está na hora de ele voltar. E Deus aparece para ele. Ele agora está rico, ele agora trabalhou. E ele trabalhou tanto que todos os gados de Jacó legalmente todos os gados de Labão, legalmente, pela mão de Deus, começam a passar para a propriedade de Jacó. Jacó sai abençoadíssimo, mas ele está morando ali ainda na casa do seu tio. E de repente, Deus intervém. E Deus começa a conversar com ele. Ele começa a olhar os olhares dos parentes. Os irmãos de suas esposas já começam a olhar para ele com um olhar atravessado. Os cunhados dele começam a ver que o pai dele diminuiu o gado, o dele está crescendo, o gado do pai deles diminuiu, e eles começam a dizer, Jacó, quando chegou aqui, era com uma mão na frente e outra atrás, puxando a cachorrinha. E agora, olha aí, tomou tudo que era do nosso pai. Só que Jacó trabalhou e Deus o favoreceu. Só que eles não viam isso. E Jacó, então, começou a entender que era hora de tirar o time de campo. Que era hora de sair. Mas ele não podia simplesmente pegar as suas mulheres, porque tudo naquela época era propriedade. Tudo naquela época se tratava como se fosse propriedade. Ele não podia simplesmente pegar as suas mulheres e saírem dali. Ele tinha que prestar alguma satisfação, então ele resolveu fugir. E Deus disse para ele, Jacó, e aí, tá tranquilo aí? Eu fico imaginando que Jacó podia ter dito, podia estar melhor. A cara do meu sogro para mim, Deus, depois que eu melhorei de vida, tá o cão de coca comendo pipoca. Tá um negócio horroroso. E Deus disse, então, meu filho, sebo nas canelas, corre, tá na hora de sair daí. A estação mudou, a chave virou de novo. Vamos, que você vai agora se encontrar com quem? Com Esaú, aquele que há 20 anos praticamente te jurou de morte. Nós somos filhos de Deus. O que a gente mais gosta de dizer do nosso pai quando a gente recebe uma promessa dele? Deus não deve nada para ninguém. Se Deus não tem o nome sujo no cartório, é a gente que vai ter se nós somos filhos dele? As nossas pendências, a gente vai voltar para acertar.
Se somos filhos de Deus, uma hora, as pendências, aquilo que está pendente lá atrás da nossa vida, aquela questão mal resolvida, aquela mágoa que não sara, aquele negocinho daquele irmão que a gente olha lá do outro lado da calçada e a gente atravessa ainda mais para o outro lado da rua. Esse negócio que está mal resolvido lá atrás, querido, vai ter que ser resolvido se você for filho de Deus. A palavra de Deus então diz que ele volta. E aqui, para encurtar a história, diz a Bíblia que ele fica sabendo que quando o irmão dele, Esaú, sabe que Jacó está vindo ao seu encontro, ele prepara 400 homens. Irmãos, quem não ia ter medo a essa altura do campeonato? Eu saí de casa, meu irmão me jurou de morte, tem 20 anos, mas agora ele está vindo com 400 homens, é para me passar a fio de espada. A palavra de Deus diz que ele começa a temer, mas ele não quer brigar. E a Bíblia diz então que ele começa a se preparar. Estrategicamente, como bom e velho Jacó era. Ele separa alguns bandos, ele separa alguns presentes, ele manda os servos dele com alguns presentes na frente, ele fica imaginando, eu vou aplacar a ira do coração de meu irmão, se ainda tiver alguma coisa com esses presentes que eu vou mandar. Vou mandar gado, vou mandar ovelha, vou mandar tudo que eu tiver. Eu vou mandar alguns presentes bons. E ele vai mandando, e ele vai mandando. E de repente, a palavra de Deus diz que uma hora ele chega no Val de Jaboque. E ele separa a parentela dele. Ele separa dos servos, ele vai colocando os servos na frente, vai colocando e as mulheres da menos amada para mais amada para trás. E dos filhos menos amados para os mais amados para trás. Ele vai organizando todo mundo estrategicamente. Assim, se Esaú vier sobre o primeiro bando, esse aqui escapa, esse aqui escapa, esse aqui escapa. E ele ficou no Val de Jaboque. No Val de Jaboque, ele ficou só. Não teve parente. Não teve esposa. Não teve marido. Era ele e Deus. A palavra de Deus diz que ele ficou ali, passou a noite. E de repente um anjo começou a brigar com ele. O anjo do Senhor. E eles brigaram, e Jacó suou, mas ele fez o anjo suar. E na misericórdia de Deus, Deus usa aquela luta contra Jacó para fazer com que ele tivesse ali um ensinamento didático, para que Jacó pudesse entender o que foi a vida dele. De repente, quando vai subindo a alva, a palavra de Deus diz que o anjo disse para ele, deixa-me ir porque já vai subindo a alva. E Jacó diz, eu não te deixarei ir enquanto tu não me abençoares. Irmãos, pensem comigo, o que um homem que já tem 4, melhor dizendo, porque ele ainda tinha 2 concubinas. O que um homem que já tem 4 mulheres? 4. Uma, já sai caro. 4. O que um homem que já tem 4 mulheres, 11 filhos, um pãozinho no forno, da mulher mais amada, e ele tem gado para dedéu, ele tem dinheiro, ele tem servos. O que um homem... E ele é saudável. Todos os filhos saudáveis, as mulheres saudáveis. O que um homem desse vai virar para um anjo e dizer, não te deixarei ir se não me abençoares? Está faltando alguma coisa na vida dele. Tem algum negócio também mal resolvido. E o anjo, retoricamente, pergunta para ele, me diz qual é o teu nome. E ele responde, a razão daquilo que parece ser a falta de bênção na sua vida é Jacó. Ele está respondendo, é suplantador. Toda vez eu posso enriquecer como for, eu posso multiplicar os meus bens, as minhas heranças, eu posso ter saúde, eu posso ter 4 mulheres, eu posso ter 11 filhos. Mas toda vez que eu tenho que responder meu nome, eu me lembro do meu passado de vergonha de ser um suplantador. Toda vez que eu tenho que responder o meu nome, eu me lembro de um passado de vergonha, de ter que responder que eu não passo de um enganador. Toda vez que eu respondo o meu nome, essa mancha do meu passado ainda está em mim. Ainda que Deus tenha me favorecido, mas essa mancha ainda está na minha vida. E de repente Deus, na sua infinita misericórdia, por meio da boca do anjo, diz, então meu filho, o teu nome não vai ser mais Jacó, mas vai ser Israel a partir de hoje. Porque com homens e com Deus, tu tens lutado a vida inteira e tu tens prevalecido. A sorte de Jacó é mudada. Ele vai agora, depois que ele tem esse encontro maravilhoso com Deus, ele chama aquele lugar de Peniel, dizendo, eu encontrei a Deus face a face, a minha vida foi poupada, eu não morri. Deus, ao contrário de me matar por causa dos meus pecados, ele fez foi me salvar, ele me resgatou. Peniel, encontrei o meu Deus, o vi face a face e a minha vida foi salva. A Bíblia diz que ali, então, agora ele está preparado para encontrar o irmão. E ele vai, ele se ajoelha, não sei quantas vezes até se encontrar com o irmão se lhe mostra favorável, lhe abraça, lhe beija. Ele insiste, o irmão Esaú insiste, eu não quero aceitar teus presentes, basta que eu te veja, tá tudo bem, a gente vai fazer as pazes. Liga aqui, tá ligadinho, dedinho com dedinho. Glória a Deus. E Jacó, que é um bom filho de Deus, ele insiste, porque ele tem uma honra a zelar, ele tem um pacto a cumprir, ele diz, não, eu tenho que te abençoar, toma aqui esses presentes. Esaú fica com os presentes. E agora, Jacó está com a conta zerada.
prontinho espiritualmente para viver finalmente uma nova vida no Senhor Jeová. Certo? Certo. Ele chega então onde? Em que cidade? Numa cidade chamada Siquém. Olha, coincidência. Ele chega lá em Siquém. E em Siquém, ele faz tudo que um bom crente faz. Ele chega lá. Ele ergue um altar. Ele consagra o lugar a Deus. A cidade já tem habitantes. Mas ele consagra o altar a Deus. E ele consagra o nome do Senhor naquele lugar. E ele se consagra a Deus e consagra a família dele naquele lugar. Do jeitinho que o crente faz, se fosse crente nos dias de hoje. Ele chama, pastor, vem aqui em casa, traz o óleo, unja a porta, pode lambuzar a porta todinha. Ah, comprei minha casa própria, glória a Deus, vou pagar de 300 prestações. É prestação que meus filhos vão continuar pagando. Mas glória a Deus, entrei na minha casa, traz o óleo, vamos fazer a festa, vamos fazer aquela festa gospel. Louvado seja Deus. Aí enche a casa de crente. Aí todo mundo vai orar. E todo mundo vai invadir. Foi mais ou menos isso que eu acho que Jacó fez. Bonito. Muito bonito. Mas sabe o que ele fez? E é aqui que eu quero chegar. Ele deixou os filhos se relacionarem à vontade com os habitantes da cidade. Tanto que no capítulo 34 do livro de Gênesis, a palavra de Deus nos diz que Diná, filha de Lia, ela sai um dia dizendo, papai, vou ali visitar o povo. Vou ali conversar com a vizinha. Você sabe o que ela está dizendo com isso? Ela está demonstrando o quanto a família de Jacó já havia se misturado com os habitantes de Siquém. Ele entrou na casa, ele consagrou a casa, ele consagrou a chave a Deus, ele consagrou tudo a Deus, ele consagrou os móveis, ele consagrou a TV, ele consagrou tudo, ergueu o altar. Mas na hora de tomar conta do que ele consagrou a Deus, os filhos foram começar a se relacionar com os habitantes da cidade. Diná, ela é vista por um cidadão da cidade proeminente chamado Siquém, o mesmo nome da cidade. E esse Siquém, que era filho de um tal de Amor, diz a palavra de Deus que ele olha para Diná e ele acha ela interessante, mas ele não tem aliança com Deus. E o que um homem que não tem aliança com Deus, como é que ele se comporta quando ele deseja uma mulher? Ele simplesmente a toma. Ele não respeita as alianças. Ele não passa pelos estágios santos que um bom homem de Deus precisa passar. Ele toma a mulher. Ele simplesmente se deita com ela. No caso de Diná, que era filha de um homem santo, ela foi forçada. Diz a palavra de Deus que Siquém gostou, se afeiçoou a ela e a forçou, diz a Bíblia. Quando Siquém a força, a palavra de Deus nos diz que ali nasce um terrível problema. Uma terrível causa de complexidade enormemente moral no meio da família. Siquém a mantém no cativeiro, mas ele se afeiçoa a ela, ele gosta dela, ele se apaixona por ela, e de repente ele vai propor casamento do jeitinho que alguns crentes fazem. Vão para a igreja, convivem com os outros crentes, e acham que eles podem comer o lanchinho antes do recreio. E depois que come o lanchinho antes do recreio, eles ficam, basta eu casar. Desde quando o casamento? Desde quando um papel no cartório é o suficiente para pagar pecados? A palavra de Deus diz que é o sangue do Senhor Jesus Cristo que apaga pecados. Pois se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para apagar todas as nossas transgressões. O incircunciso, ele faz assim. Conheci, namorei com ela, fiz o que eu queria, gostei. Provei, gostei, e agora eu vou casar. É assim que o incircunciso faz. A Bíblia diz que quando Jacó fica sabendo, diz a palavra de Deus que Siquém e Amor, seu pai, eles vão até a casa de Jacó. E eles vão dizer assim, olha, Jacó, Amor vai dizer para Jacó, esse meu filho aqui, Siquém, ele gostou da tua filha. E ele quer se casar com ela. Ele já conheceu, já ficou, já experimentou e agora ele quer se casar. Jacó, a essa altura do campeonato, ele está tão omisso, mas tão omisso, que sabe qual é a resposta que ele dá? Nenhuma. Ele está vendo o mal entrar na casa dele. E olha que ele fez tudo direitinho. Consagrou um altar a Deus em Siquém. Ele fez tudo direitinho. Ele cumpriu todos os elos da campanha. Mas aí, de repente, quando ele vê o mal entrar na casa dele, ao invés dele se comprometer com a campanha que ele estava fazendo, está dando para entender, gente, a alusão que eu estou fazendo. Ao invés dele se comprometer com aquilo que ele estava falando no meio daquele propósito que ele fez,
ele cruza os braços e diz assim, é assim mesmo. Não vou fazer nadinha não, deixa os meninos chegarem. Os meninos chegam. Quando eles ficam sabendo, a palavra de Deus diz que eles ficam indignados, mas eles usam de uma coisa santa para atingir um propósito perverso. A Bíblia diz que eles dizem assim, a gente vai aceitar vocês na família, desde que vocês se circuncidem. A circuncisão, como você sabe, era como se fosse a operação de fimose hoje em dia. Corta o prepúcio do órgão sexual masculino. A Bíblia diz que eles fizeram isso com dolo. Por quê? Porque a circuncisão naquela época, que não tinha pomadinha para passar a dor, era um negócio que deixava o camarada de cama. O homem não podia. No terceiro dia era o ápice da dor. O camarada não conseguia andar. E eles fizeram isso de caso pensado. Ou seja, vou propor uma aliança. Vou propor um projeto, um propósito. Mas com um sentimento perverso. É só para depois eu poder matar todo mundo. E é o que eles fazem. Eles chegam lá no terceiro dia, que a dor era maior, que estavam todos os homens da cidade de Siquém de cama, eles chegam, entram na cidade e matam todo mundo. Quando eles voltam para casa, Jacó pergunta, meu Deus, o que vocês fizeram? E eles dizem uma reclamação, eles falam sobre uma reclamação legítima que eles tinham. Eles dizem, papai, põe a mão na consciência. A gente ia ver nossa irmã ser feita de prostituta e a gente não ia fazer nadinha. Eles agiram errado, a reclamação era legítima, mas a ação deles foi errada. O que isso fez? Fez com que a família entrasse em desgraça. Jacó, então, que até então estava sendo omisso, porque ele chegou num ponto em que estava tudo aparentemente direitinho, ele chama a família dele na razão, e agora ele vai se comprometer com o propósito que ele assumiu diante de Deus. Ele chama a família dele e diz, olha, a gente vai se levantar daqui, vamos sair de Siquém, e agora a gente vai para lá para Betel, onde tudo começou. Eu vou voltar às origens, mas eu não vou voltar de qualquer jeito. Quer saber? Me deem os deuses estranhos que vocês estão carregando. Me deem os deuses estranhos que vocês estão carregando dentro das tendas de vocês. Onde é que tem Deus estranho aí? É na TV? Onde é que tem Deus estranho entrando na tua casa? Você que trabalha o dia todo, sai de casa e deixa o menino assistindo o quê? É Felipe Neto que vai ensinar você a matar Deus num joguinho de videogame? Vai sair de casa e vai deixar quem cuidando dos teus filhos? Alguém que vai acender uma vela para Deus e outra para o diabo? Vai sair de casa e vai fazer o quê em relação à tua família? Vai deixar os teus filhos se envolverem com quem? Vai deixar o quê entrar na tua casa, onde a tua família come, onde a tua família dorme? Quem são os deuses estranhos que estão entrando dentro da sua casa? Eu estou falando isso aqui, queridos, para que nós tenhamos consciência espiritual de que a campanha é uma bênção. Deus coloca esses propósitos em nossas vidas. São marcos espirituais que nós erguemos nos nossos caminhos. Mas você tem que se comprometer com aquilo que está sendo ensinado aqui. Você tem que levar para sua casa aquilo que você está recebendo aqui dentro desta igreja. Você tem que levar lá para dentro do seu lar e botar essa comida lá na sua mesa para a sua família comer. Tudo que esses pastores estão ministrando aqui para você. Porque senão não vai adiantar. Jacó fez isso. Ele disse, chega, eu não vou deixar a minha família como batata no campo. Eu não vou deixar, de repente, de acompanhar a educação do meu filho. Eu estou dando um duro danado, levo o menino, consagro o menino no altar. Peço para Deus, ó Deus, faz desse menino um profeta. Faz desse menino um pregador das nações. Faz dessa moça uma levita do Senhor, uma pessoa que canta maravilhosamente na igreja. Aí eu solto como batata no campo. Deixo ela se envolver com qualquer tipo de amizade. Deixo qualquer tipo de professor ensinar qualquer tipo de porcaria. Daqui a pouco, aquele menino que você quis criar no caminho do Senhor, quando chega na fase da adolescência, ouviu o professor de filosofia dizendo, a religião é o ópio do povo. Aí ele chega em casa dizendo, papai, eu sou ateu. É isso que você quer? É isso que você quer para sua casa? Deixar menino trancado dentro de quarto, assistindo tudo quanto é porcaria no computador, no celular, sem que você tenha noção do que ele está vendo? É isso que você quer? Tem coisas que só Deus pode fazer nas nossas vidas, mas tem coisas que nós podemos fazer. Por isso, quando Jacó conseguiu reunir a família, quando ele conseguiu dizer, olha, chega, a partir de hoje, nada dessa porcaria aqui dentro de casa. A partir de hoje, eu não aceito mais Deus estranho dentro da minha casa.
A partir de hoje, eu não aceito mais que Deus estranho. Não adianta nada. Eu estou me esforçando lá na igreja, de repente eu chego em casa para deixar vocês se envolvendo com Deus estranho. A partir de hoje, acabou. Quando Jacó fez isso, ele retomou a liderança espiritual que Deus havia entregado nas mãos dele. E ele agora vai ser um autêntico e verdadeiro líder da sua família, sacerdote do seu lar, profeta dentro da sua casa. E finalmente, a sua família assim foi abençoada no nome do Senhor. O meu objetivo aqui, eu estou chegando ao fim, pregando essa mensagem para você, aparentemente tão dura. É que Deus está vendo, querido. Deus, eu vim aqui nesta noite para dizer isso. Deus está vendo o teu sacrifício. Deus está vendo o teu esforço. Deus está vendo que você, cansado, depois de um dia inteiro de trabalho, vem para cá. E se envolve com o propósito dele. E abraça os projetos dele na sua vida. E tem um coração cheio de boas intenções. Mas não adianta nada ter só a intenção, se não tiver a ação. Você precisa levar o que você está recebendo daqui para dentro da sua casa. Para o seio do seu lar. Para a sua vida financeira. Para a sua vida profissional. Para a sua vida familiar. Quem são os deuses estranhos que hoje entram na casa de um servo de Deus? Quais são os deuses estranhos, querido? Vamos cá. Ser sinceros entre nós. Seja sincero consigo próprio. Você não precisa se acusar para ninguém. O papel de acusador é do diabo. Mas você precisa se confessar com Deus, como eu também. Quem são os deuses estranhos que hoje estão entrando sorrateiramente na tua casa? Sai para trabalhar, deixa menino dentro de casa, não entende, não se procura saber, não se interessa. Quem são os seus amigos? Quem são os seus professores? O que essa escola está ensinando? Qual é a importância da igreja se posicionar em relação ao STF, que está tentando aprovar aí uma medida maldita dessa, de tentar empurrar a goela abaixo a ideologia de gênero, ser obrigatória nas escolas? Como é que você tem que se posicionar em relação a isso? O que você tem que fazer em relação aos seus filhos, que estão sendo criados para serem a verdadeira herança do Senhor na sua vida? Que tipo de Deus estranho é esse que está invadindo o seu casamento? Eu conheço um monte de pessoas, mulheres que vêm se confidenciar comigo. Pastora, meu marido não vai para a cama antes de 3 horas da manhã. Porque é um negócio de um marmanjão de 40 anos. Eu não entendo esse tipo de coisa, gente. Um marmanjão de 40 anos de idade, até 2 horas da manhã no videogame. Eu não entendo isso, gente. Não dá para entender. A mulher lá, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Se você não visitar a sua mulher no leito dela, o Deus estranho vai visitar. Tá entendendo, bonitão? Se você não der atenção para sua mulher no leito abençoado de vocês, algum Deus estranho vai dar. Tá entendendo? Pastor, é isso mesmo, fala para ele. Tem também para as mulheres. Porque mulher tem uma mente tão fértil, gente. Mulher tem uma mente fértil. Não é, pastor? Tem. A gente sabe que tem. Camarada fez uma raiva para a mulher. Ah, é? Ela vai lá no passado e ela se delicia com aquele antigo namorado, só no pensamento. É traição, querida. Jesus Cristo disse que se você pelo menos desejar alguém que não é seu, no seu coração você já pecou. Entendeu? Mulher sabe fazer de um jeito. Tem um negocinho assim de, sabe? Eu não faço nada, é só uma flertadinha. Eu só jogo um cabelo. É problema, querida. E Deus estranho vai entrar nessa história. Qual é o Deus estranho que está visitando os teus sonhos? O que você tem posto diante dos seus olhos que tem sido um Deus estranho? Deus está dizendo aqui nesta noite, eu estou disposto a quebrar cada um dos nós que tem atrapalhado a sua vida. Mas você tem que expulsar o Deus estranho da sua casa. Desliga esse computador desse programa maldito. Desliga essa televisão dessa coisa que não presta. De tudo que você tem posto diante dos seus olhos, que não tem edificado, deita fora o Deus estranho. Afasta os pensamentos ruins da sua cabeça. Pensa nas coisas do alto. Cultiva a palavra de Deus. Se alimenta dela, na igreja e fora da igreja. Leva a Deus para a tua casa. Leva a palavra de Deus para o teu lar. Honra a aliança que você tem feito com Deus aqui, nesta campanha, lá dentro da sua casa. E Deus, esse Deus que faz mais do que nós pedimos ou pensamos, Ele vai ouvir o teu clamor. Ele vai dar razão para aquilo que você tem pedido na presença
presença dele, ele vai fazer muito mais do que aquilo que você tem esperado. Deus vai surpreender você nessa trajetória. Fique de pé no seu lugar. Quando finalmente os anos se passaram, a palavra de Deus diz que Jacó passou. Depois vieram outras pessoas. Depois vieram outros cidadãos. Depois veio Moisés. Depois Moisés saiu do Egito. Depois que Moisés saiu do Egito, Josué foi aquele chamado por Deus para entrar na terra prometida, liderar o povo para entrar na terra prometida. Quando finalmente eles chegam nessa época, que já está tudo aparentemente pronto. Existiam duas bênçãos principais que o povo de Israel esperava receber: a terra e o Messias. Essas são as duas bênçãos principais que marcam a história do povo de Israel. A terra é uma das duas únicas bênçãos que eles mais esperavam. A terra eles já tinham recebido em Josué 24. E sabe o que Josué diz para eles? Depois que eles já estão abençoados, Josué diz o quê? Vocês querem servir ao Senhor? Então deitem fora os deuses estranhos. Irmãos, nós estamos falando de pessoas que já servem a Deus. Estamos falando de pessoas que já foram abençoadas por Deus. Estamos falando de pessoas que foram visitadas por Deus e Deus fez milagres na vida delas. E elas ainda continuam guardando deuses estranhos. Por isso que Josué perguntou, e Deus me trouxe aqui para perguntar: lembra dos milagres que eu já fiz na tua vida? Lembra das maravilhas que eu já fiz na tua vida? Lembra de tudo isso que eu fiz? E agora você vai ficar preso à sua vida do passado, porque seu pai fez, porque sua mãe caiu, porque você foi criado assim? Ei, escolham hoje a quem vocês vão servir. Ou vocês servem aos deuses de antigamente, ou vocês fazem aliança com Deus da eternidade. Eu não sei qual é a decisão de vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você não é um projeto feito para dar errado. Você não é algo que fatalmente tem que cair. Você não é refém do seu passado, filha. Você não é refém do seu passado, meu filho. O seu pai pode ter caído. A sua mãe pode ter talvez fracassado no casamento. Talvez você venha de uma história de divórcio de longas gerações. Mas porém, você, Deus tomou pela mão. Porém, você vai ser diferente. Onde todo mundo errou na sua trajetória familiar, é aí que Deus vai fazer você acertar. Porque você e sua casa foram separados para servir ao Senhor.